Bom, olá a todos. Eu já fiz um vídeo de meia hora acerca de compulsão alimentar, acerca do que é, o que despoleta, como pode ser agravado, como pode ser resolvido, entre aspas, porque estas coisas implicam sempre um esforço consciente e constante e, tal como qualquer outro comportamento aditivo, nunca está resolvido de vez. Mas é um problema comum, principalmente a quem tem excesso de peso, a quem tem problemas de controle com comida, e eu só vou falar aqui da minha experiência. Alguém fez um comentário, por acaso já não me lembro quem foi, acho que foi a Maggie, naquele post meu da transformação, que eu não tenho problemas em mostrar as minhas fragilidades e apesar de ser profissional neste meio e apesar de muitas pessoas olharem para mim como exemplo e como fonte para ir buscar informação, apesar de ter uma imagem para fora, eu não me importo nada de não mostrar imagem de estar sempre motivado, de não ter fragilidades, de não ter problemas com comida, porque eles acompanharam toda a minha vida e até agora. Portanto, eu tenho que estar sempre consciente e tenho que tomar sempre decisões e escolhas conscientes, tendo em conta o objetivo que tenho em mente. E é isso que é o maior desafio. Todos já sabem, pelo menos aqueles que viram o vídeo acerca da minha história de vida, que tive problemas com anorexia, com bulimia, com comportamentos aditivos, com drogas, com álcool. E as coisas, os mecanismos de ação estão sempre muito relacionados e acontecem muito em pessoas de tudo ou nada. E esta história das compulsões alimentares, aquilo que importa reter é que cada vez que nós sucumbimos ou cada vez que nós cedemos aos nossos impulsos aos nossos instintos mais primários, que é isso que se trata, são mesmo instintos primários, é o nosso cérebro reptiliano e cada vez que se nós fazemos uma dieta, o nosso corpo está programado, entre aspas, para procurar comida, porque eu já te disse isto N vezes, uma dieta não é mais do que passar fome de uma forma controlada, mas para o nosso corpo que liga ao sinal de alerta só significa que nós não temos energia suficiente para cumprir com as nossas funções diárias, então liga-se o sinal de alerta e o nosso corpo toma adaptações que não são mais do que isso mesmo, não está nada estragado, são adaptações que nos fazem sobreviver, porque o que interessa para o nosso corpo é sobreviver e propagar e prolongar a sobrevivência da espécie, porque nós nos podemos replicar. Esta é a principal fundamentação da nossa existência, é viver o mais possível de modo a que possamos prolongar a nossa espécie reproduzindo-nos. E não é por acaso que quando nós fazemos dietas muito radicais, nós as mulheres é assim um bocado esquisito, fazemos dietas muito radicais, uma das primeiras coisas que vai à vida é o nosso ciclo menstrual, o vosso. Eu estou a associar-me a você, mas eu não tenho ciclo menstrual. É o ciclo menstrual, porquê? Porque para o nosso corpo, se nós não temos energia suficiente para desempenhar as nossas funções diárias vitais, então não faz sentido nós estarmos com o seu Cristina, estarmos com o nosso ciclo menstrual de modo a replicar. Se nós não temos energia para nós, porque é que vamos criar bebés? Não há energia. Se não há para nós, também não vai haver para eles. Portanto, nesse sentido, a primeira coisa que o nosso corpo faz é desligar o ciclo menstrual de que não tens comida para ti, não te preocupes em ter bebés, porque também não vais ter comida para eles, então é melhor ficarmos por aqui. Não é por acaso, e se nós pensarmos, o nosso corpo evoluiu durante centenas de milhares de anos, sempre neste sentido, e ainda há pouco tempo dizia a Yolanda que eu não conheço nenhuma máquina que seja tão perfeita como a nossa. Não há nenhuma máquina que eu conheça que seja tão bem construída, entre aspas, como nós. São centenas de milhares de anos de evolução e a nossa máquina é perfeita. Vou-vos dar um exemplo, é muito difícil fazer mal a nós próprios. Claro que podemos atirar-nos de uma ponte, mas se nós quisermos causar mal a nós próprios por modos mais naturais e que não seja atirar-nos de um penhasco, porque aí já não podemos voltar atrás, o nosso corpo desliga. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo muito, muito claro. Nós temos força suficiente no nosso maxilar para esmagar os dentes. Mas se nós apertarmos com muita força, vai chegar a um ponto em que deixamos de ter força. O nosso corpo desliga. O nosso sistema nervoso desliga. Para quê? Para que nós não façamos mal a nós próprios. E temos uma série de mecanismos deste tipo. Mas a nossa máquina está construída de um modo perfeito e sempre com a mesma função. Prolongar a nossa sobrevivência o suficiente para nos conseguirmos reproduzir e prolongar a espécie. Portanto, não é por acaso, quando nós entramos numa dieta, se não temos energia suficiente, o nosso corpo faz com que a nossa fome aumente, com que a nossa atenção para comidas com mais calorias e com mais gordura aumente, faz com que nós estejamos mais cansados e faz com que nós nos mexamos menos. Portanto, isto são tudo adaptações. Portanto, tudo o que o nosso corpo quer é que se não há comida suficiente, então eu vou gastar menos energia
e vou comer mais sempre que houver. O que é que acontece? Cada vez que nós... Isto mudou muito. Eu não preparei o vídeo, ok? Estou a falar de cor, como sempre. Tudo isto, num contexto evolutivo, mudou. Ou aquilo que nós temos presente mudou muito. Há milhares de anos atrás, ou até há bem pouco tempo atrás, na Revolução Industrial, nós não tínhamos a comida que temos hoje disponível. Não havia as bolachinhas disponíveis por €1, não havia as coisas mais baratas. Nós não podíamos atafolhar a casa de doces e de comidas altas em gordura, não havia batatas fritas do pacote, não havia nada disso. Quando essas coisas foram introduzidas, nós não deixámos de ter os nossos processos evolutivos, ou seja, nós continuamos a ter a atenção virada para consumir o máximo número de calorias possível no menor espaço de tempo. Para quê? De modo a que nós tenhamos a nossa sobrevivência garantida. Por isso é que as pessoas que têm tendência para ganhar mais gordura com ingestão em excesso de calorias só foram aquelas que sobreviveram ao longo do tempo. Porque se nós não tivéssemos a capacidade de armazenar energia consumida como gordura, nós já estaríamos mortos há muito tempo. Porquê? Porque há muitos anos atrás o que nós tínhamos comida durante uma refeição, porque havia aí uma caçada, e depois não se sabia quando é que ia voltar a haver comida. E então o que o nosso corpo desenvolveu foi uma capacidade de armazenar a energia em excesso como gordura para depois ser mobilizada e ser utilizada quando não houvesse comida disponível. E isso continua a acontecer. Só que o que mudou foi a disponibilidade de comidas com muitas calorias, que não existia de antes e agora existe. O que é que nós temos que fazer? Por isso é que as pessoas que têm tendência para ganhar mais gordura com ingestão em excesso de calorias só foram aquelas que sobreviveram ao longo do tempo. Porque se nós não tivéssemos a capacidade de armazenar energia consumida como gordura, nós já estaríamos mortos há muito tempo. Porquê? Porque há muitos anos atrás o que nós tínhamos comida durante uma refeição, porque havia aí uma caçada, e depois não se sabia quando é que ia voltar a haver comida. E então o que o nosso corpo desenvolveu foi uma capacidade de armazenar a energia em excesso como gordura para depois ser mobilizada e ser utilizada quando não houvesse comida disponível. E isso continua a acontecer. Só que o que mudou foi a disponibilidade de comidas com muitas calorias, que não existia de antes e agora existe. O que é que nós temos que fazer? Temos que lutar com isto. Eu não acredito que estas coisas devam ser proibidas, eu não acredito que os impostos devam ser mais altos para comidas altas em açúcar. Eu acho é que nós temos que aprender a conviver com este tipo de alimentos, porque há pessoas que podem comer com moderação e essas pessoas não têm que ser prejudicadas porque há um monte de gente que não consegue controlar-se e perde o controle quando ingere este tipo de comidas. Uns não devem ser prejudicados pelos outros. Então o que acontece é que as pessoas que têm esta tendência compulsiva, têm a tendência a comer demais, estas pessoas têm que aprender a conviver com este tipo de alimentos. Eu vou-vos falar da minha experiência. Até há bem pouco tempo atrás, até há uns meses valentes atrás, eu sou uma autêntica besta. Ok? Eu não consigo comer... eu não consigo comer uma bolacha, já falei disto N vezes. Não consigo comer uma bolacha. Eu como um pacote. E já sei que quando abrir o primeiro pacote de bolachas, eu vou comer aquele pacote de bolachas. E se tiver outro, eu vou comer o outro. Se eu for comer um bocado de gelado, eu garanto que eu não paro enquanto não vir o fundo ao balde. Pronto, para mal dos meus pecados, eu compro a gandase só nos baldes grandes. Portanto, eu só paro quando vir o fundo, não há a mínima hipótese. Para mim são trigger foods. E já falei sobre isto noutros vídeos também. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a conviver com isto. Primeiro, mentalizar-me que a escolha é minha. Não há bolachas que voem para a minha boca, não há gelado que agarra uma colher, sai da máquina de lavar, mete-se no gelado e mete-se na minha boca. Isso não existe. Sou eu que escolho. E lembrem-se sempre de uma coisa, que o nosso corpo, mais uma vez, está desenhado para facilitar as tarefas que nós fazemos mais. Ou seja, se nós fazemos tarefas repetidamente, ou se temos reações repetidas a um determinado tipo de estímulo, essas reações com o tempo vão se tornar automáticas. O que é que isto quer dizer? Que cada vez se vai tornar mais fácil ceder. Da mesma maneira, isto tem a ver com ligações neurosinápticas no nosso cérebro. Cada vez que vocês tiverem um impulso para se atafolhar de comida e o fizerem, vocês estão a marcar esse comportamento e essa reação a esse estímulo como automático. E cada vez vai ser mais difícil parar. Porque, mais uma vez, são comportamentos automáticos e quantas vezes não acontece, vocês começamos a comer e depois, passado uma hora, parece que era outra pessoa completamente diferente que estava a comer, não éramos nós, porque nós atafolhámos de comida e, passado uma hora, parece que... O que é que aconteceu aqui? Mas, entretanto, já vimos o fundo a 2 pacotes de bolachas. Como é que nós podemos ajustar o nosso comportamento a isto? Antes de mais, é lembrar-nos sempre que a escolha é nossa.
parar para respirar antes de ceder a qualquer impulso e lembrarmos-nos sempre que cada vez, se não está no nosso plano e se não, temos duas hipóteses. Ou queremos sair do plano e é uma decisão consciente e vamos arcar com as consequências, mas já sabemos de antemão que é isso que vai acontecer. Ou então, se é um impulso, mas que nós não queremos, e se é um comportamento que nós queremos corrigir, então temos que fazer diferente. E fazer diferente é resistir. É muito difícil de início. Mas tal como a reação como a reação à comida, à presença de comida, ou como a reação ao impulso de querer comer muito de um determinado tipo de alimento, se torna mais automática à medida que o tempo passa e à medida que nós repetimos esse comportamento, que é uma adição. Do mesmo modo, cada vez que nós resistimos, nós reforçamos o comportamento de resistir e cada vez se torna mais fácil não ceder a este tipo de impulsos. É uma prática, no início torna-se muito difícil e vamos falhar algumas vezes, mas com o tempo é sempre um jogo entre cada vez que cedemos estamos a prejudicar o nosso progresso porque estamos a reforçar um comportamento mau, cada vez que resistimos estamos a enfraquecer o comportamento mau e a fortalecer o comportamento bom de resistir e de seguir o nosso plano. Porque se nós temos objetivos a cumprir, e os objetivos são sempre delineados por cada um, portanto, se tens objetivos, vai atrás dos objetivos. E isso implica tomar as rédeas da vida para tudo. O que é que eu quero dizer com isto? Para onde é que nós estamos a caminhar? Nós temos de tomar decisões, e eu já disse isto várias vezes, parte de ser adulto e parte do crescimento pessoal disto é que não podemos ter tudo. E nós não podemos ter os comportamentos que tínhamos antes e ter os resultados que não tínhamos antes. Ou seja, nós não podemos ter resultados diferentes daquilo que tínhamos antes, mas perpetuando comportamentos maus. Para mim, e eu sei que isto não vai agradar a muitas pessoas, eu sou a pessoa mais aborrecida em termos de alimentação do mundo. Mas uma das coisas que o Ignite me mostrou, e atenção que temos dados de milhares de pessoas, uma das coisas que o Ignite mostrou foi que aquela parte de 14 dias em que nós removemos todos os alimentos maus, não há alimentos maus nem bons, ok? Todos os alimentos muito calóricos da nossa alimentação durante um período e restringimos a nossa alimentação ao mais básico possível, nós eliminamos ou nós atenuamos a tendência para ir petiscar aqueles alimentos mais calóricos. Nós removemos o pão, nós removemos os doces, nós removemos os sumos, nós removemos esse tipo de coisas. E comer esse tipo de alimentos vai diminuindo. O que é que isto quer dizer? Claro que nós não vamos estar a fazer Ignite durante tempo porque não é sustentável. Mas nós podemos pegar nos ensinamentos que os dados do Ignite nos mostraram, e a mim isso funcionou muito bem, porque eu peguei nos princípios do Ignite e transportei-os para a minha alimentação normal. E aqui nós temos que ter a noção de uma coisa importante. Nós não somos a pessoa geral. Nós não somos a pessoa média. E o facto das outras pessoas poderem ir almoçar ou jantar e comer batatas fritas e comem meia dúzia de batatas e uma francesinha e no dia a seguir seguem a vida delas, ou podem atafolhar a boca de comida todos os dias, é um problema delas. Mas nós não somos as outras pessoas. Nós somos nós próprios e nós temos que aprender com os nossos próprios processos. Se nós não nos conseguimos controlar com determinado tipo de alimentos, então nós não os podemos comer por sistema. Nós, pelo menos durante um tempo, vamos ter que os remover da nossa alimentação. Isto é tudo muito bonito. A história da moderação é muito bonito incluir todos os alimentos que nós gostamos na nossa alimentação diária. E, em teoria, ou no mundo perfeito, isso é a perfeição, ok? Mais uma vez, o exemplo que eu dou é o da Débora. A Débora consegue incluir na sua alimentação todas as coisas que gosta, numa quantidade que encaixa nas suas diretrizes, e segue a sua vida perfeita. Eu, se tentar fazer o mesmo, vai dar merda ao segundo dia. Por isso, nós temos que pensar em nós próprios e como é que nós podemos corrigir isto. Se nós temos um problema com um determinado tipo de alimentos, nós não o podemos comer. Eu vou falar, eu não tenho um episódio de compulsão há meses. E o que mudou na minha alimentação foi uma coisa muito simples. E eu sei que isto não é a coisa mais fácil do mundo, ok? E num mundo perfeito, isto não é o que eu recomendo. O que eu recomendo é que nós consigamos incluir os alimentos que mais gostamos na nossa alimentação diária. Sempre vamos tentar fazer diferente da próxima vez. E temos que pensar nestas coisas. Uma recomendação que eu dei já a várias pessoas é: como é que estás a sentir? Dá-me a sentir uma merda, falhei, pensa nisso a próxima vez que te apetecer. Pensa como estás a sentir agora. Vale a pena? Por 30 minutos de prazer momentâneo enquanto estás a comer, vale a pena? Pensa nisso. Se valer a pena, repete. Sabendo que comprometes o teu resultado. Se não vale a pena, então, a próxima vez lembra-te disto, lembra-te que não te queres sentir assim e por agora segue o teu caminho, porque mais tarde ou mais cedo isso vai voltar a acontecer. E então, nessa altura é que nós temos que nos preocupar em fazer diferente.
Para quem tem estes problemas com a alimentação e as pessoas são muito focadas na refeição livre e no estilo de vida, nem toda a gente pode fazer isto, principalmente durante um período inicial. Eu não quero falar em pessoas em concreto, mas conheço várias e acompanho várias. Refeições livres, porque é fixe e temos eventos sociais e todas as semanas queremos ir jantar fora com o nosso namorado ou com o nosso marido ou com a nossa mulher, ou seja lá o que for. Isso está tudo muito certo. Mas se tu fores jantar e depois comer 3 sobremesas, atafolhares-te de entradas e chegares a casa e não consegues parar e vais comer mais bolachas e chocolates, então tens de parar um bocadinho para pensar e ver que se calhar tu estavas tão bem, não valia a pena teres-te de desequilibrar na refeição livre. Episódios de compulsão são episódios de compulsão. Okay? Aquilo que eu fiz, epá, e a sério, eu também gosto, eu adoro ir a restaurantes, eu adoro, por acaso agora na história da pandemia, não adoro assim tanto mais. Mas eu adoro comer comida boa, eu gosto muito de comer. Mas a verdade é que desde que eu removi todos os alimentos fora do normal e me mantive fiel ao meu plano e na alimentação o mais básico possível, eu deixei de ter episódios de compulsão. Primeiro, estas pessoas não podem ter um déficit calórico tão grande como isso. Têm que aceitar o contraponto entre. Não vão perder tão rápido, mas também vão se manter mais equilibradas. Ou seja, quanto maior for o déficit calórico para perder peso mais rápido, maior a probabilidade de sucumbirem a este tipo de episódios de compulsão. E então mais vale nós termos um déficit calórico mais pequeno que te permite estar mais bem alimentada, mais bem nutrida, mas perdes um pouco mais lentamente, do que tentar perder mais rápido e o teu corpo liga o sinal de alerta e tu, volta e meia, tens um episódio de compulsão que anula o déficit calórico todo da semana. Então o que é preferível? É ter um déficit pequeno que ao longo num mês se calhar vais perder 1 kg, ou é ter um déficit maior que perderias esse quilo em 2 semanas, mas que ao final da segunda semana tiveste 2 dias a comer merda e acabas por perder 0. Não é só o resultado em si, é o processo psicológico, o processo mental e emocional que está por trás disto. Esta pessoa que perde 1 kg durante um mês, mas que está equilibrada, vai se sentir muito melhor, ok, vai achar que é lento, mas isso toda a gente acha mesmo perto de 5 kg no mês. A pessoa que perde 1 kg no mês vai se sentir, apesar de achar que é pouco, vai se sentir melhor com ela, porque vai olhar para trás e ver que fez tudo aquilo que era suposto fazer da parte dela bem feito. A pessoa que perdeu 1 kg em 2 semanas, mas que ao final da segunda semana andou para trás, vai se sentir uma merda, porque não perdeu nada, mas acima de tudo vai se sentir frustrada porque corrompeu o plano e porque falhou com as expectativas. E vamos voltar outra vez ao início do processo. E depois essa pessoa vai tentar compensar aquilo que não perdeu fazendo dieta rija a seguir e provavelmente ao final da primeira ou da segunda semana vai voltar ao mesmo sítio, porque vai acontecer exatamente a mesma coisa. E é preferível apontar para perdas mais curtas para este tipo de pessoas, para perdas mais curtas, mas sustentadas, e ao longo do tempo lembrem-se disto, quanto menos episódios tiverem, quanto menos vezes cederem a desejos, quanto menos vezes tiverem estes impulsos, porque o desejo vai aparecer sempre mais tarde ou mais cedo, os cravings vão aparecer sempre mais tarde ou mais cedo num programa de perda de peso, a fome vai aparecer sempre mais tarde ou mais cedo num programa de perda de peso, faz parte. A maneira como nós reagimos a isso é que muda. E se nós nos mantivermos sólidos e se não sairmos do nosso plano, imaginem, durante um mês, nós reforçamos o comportamento de não sair do plano, reforçamos o comportamento de não ter compulsões e enfraquecemos o comportamento que tínhamos antes. Lembrem-se, é sempre um jogo disto. Cada vez que nós temos uma decisão má, um comportamento mau, nós reforçamos este comportamento e cada vez vai ser mais automático. Cada vez que nós temos uma decisão boa, um comportamento bom, nós reforçamos esta boa decisão, colhemos os bons frutos disto e enfraquecemos o comportamento mau. Até chegarmos a um ponto, se formos consistentes o suficiente, até chegarmos a um ponto em que o comportamento bom está tão fortalecido e o outro está tão adormecido que é automático para nós seguir no plano. Para mim, a minha alimentação, eu como arroz com brócolos e frango ao pequeno almoço. E basicamente a minha alimentação é isto. Papas de aveia, brócolos, frango ou uma fonte qualquer de proteína, manteiga de amendoim como fonte de gordura e basicamente é isto. O que é certo é que eu também achava que as refeições livres, eu adoro, mais uma vez, eu adoro e eu entendo. O desfrutar, o tirar prazer de estar com alguém a comer. Mas nós temos que ter a noção daquilo que temos em mente, daquilo que queremos fazer. E se este tipo de refeições, este tipo de petiscos, faz com que nós saiamos do plano e faz com que nós não cheguemos aos objetivos que temos traçados para nós, só nos vai trazer tristeza.
E aquela refeição não vai compensar o processo emocional negativo que está associado. Portanto, se calhar mais vale, durante um tempo, removerem estas coisas todas da vossa alimentação e manterem-se o mais básico. Não há problema nenhum em comer frango ao pequeno almoço. O nosso corpo não sabe se é pequeno almoço. Sabe que é a primeira refeição. Não há problema absolutamente nenhum. E uma das boas formas, aquela que eu acho que é mais fundamental para passar estes episódios, para nós nos mantermos equilibrados, é voltarmos aos básicos. Eu não sou paleo, não sou proponente de nada disso, mas a nossa alimentação deve ter o mínimo de alimentos processados possível. Para este tipo de pessoas, se consegues incluir outro tipo de alimentos que adoras, mas não teres este tipo de compulsões, então fantástico, continua, porque isso é perfeito. Se tens este tipo de episódios e eles comprometem os teus resultados, Black, e tu te sentes mal com isso, então Black, então o sentir-te mal com isso deve-te levar a corrigir o comportamento, é fazer diferente. Se estas refeições livres, que a mim, eu já sabia que ia jantar fora, e então antes de jantar fora já podia comer 3 ou 4 bolachas, não comia um pacote. E depois, como já tinha ido jantar fora, era até me deitar. Então o que é que eu fiz? Eu removi este jantar fora. E mantenho-me no plano toda a semana. Não saio do meu plano há meses. E a verdade é que eu sinto muito melhor com isso. Deixei de ter aquele sentimento de ressaca, de ter Santa Folha de comida e no dia a seguir se sente mal porque Santa Folha de comida um dia antes, sentes assim meio mole, retenção de líquidos, o peso dispara e isso dá desmotivação também. Isso deixou de acontecer. Aquilo que eu quero passar com este vídeo é sempre uma questão de escolha tua e é sempre uma questão de aquilo que estás disposto a sacrificar para atingir os teus objetivos e para te sentires melhor contigo próprio. Porque ao fim e ao cabo é isto que conta. Não é se perdes 2 kg num mês ou se perdes 1,5. É como é que isso acontece e o que é que tu te sentes através e o que é que tu sentes com o processo, como ele decorreu. É fácil perder 2 kg, ok? É difícil perder 2 kg ao longo de vezes 6 meses. A parte para onde nós devemos apontar é mantermos o mais equilibrados possível. Vamos perder mais lentamente. Mas vamos conseguir chegar mais longe. Aquela história da lebre e da tartaruga. Não adianta sermos muito rápidos, nos vamos enganar no caminho. Eu gostava de deixar isto para consideração de todos. E se tens problemas com algum tipo de alimento ou algum tipo de alimentação, não continues a fazer o mesmo. Eu sei que tu gostavas de ser como as outras pessoas e gostavas de ir jantar fora e não ter problemas. Isto é vida para mim. Foi isso que eu pensei. Não. Então vou fazer diferente. Se isto me tira do foco, então eu vou manter sempre o foco. E não vou sucumbir ao mesmo. É difícil porque nós temos famílias e porque gostamos... A pandemia ajudou também a isto, ok? Sou sincero, porque fez com que nós tivéssemos menos vontade de ir jantar fora. Mas é difícil, eu às vezes tenho de ouvir a Yolanda dizer já não vamos jantar fora há tanto tempo, tu eras uma pessoa que gostava tanto de comer, mas aquilo que eu tenho de contrapor é que eu não sou outra pessoa, sou eu. E eu hoje acordar todos os dias com a mesma disposição, eu hoje não vomitar, não parar a digestão, sentir que não perco o controle e atafulho-me de comida, isso para mim não tem preço. Claro que eu vou acabar por ir jantar fora, claro que eu vou acabar por ir desfrutar de comida. Isso vai acontecer, mas vai acontecer porque eu quero. Mas sempre numa perspectiva de controlo. Eu hoje estou controlado. E não há preço que pague isso, não há preço que pague esse sentimento. Não perdes a um ritmo como tu quererias, não, mas vais-te manter mais equilibrado. E eu disse isto à Wanda Silva há uns tempos atrás. Nós não podemos querer acelerar processos sem antes estarmos equilibradas. O equilíbrio é uma parte fundamental da nossa vida. E há pessoas que dizem que moderação é poder incluir tudo, ou é poder ir jantar fora com os amigos. Moderação é aquilo que é. Moderação é aquilo que te permitir a ti viver com equilíbrio e olhar para um processo que se quer a longo prazo e ver que conseguiste e ver que te sentes bem com isso. E não encarar como um tipo de privação, coitadinho de mim, porque não posso ir jantar fora. Não, podes. E mesmo quando for jantar fora, tens de estar consciente das tuas coisas e tentar fazer melhores escolhas. Para quê? Para que não percas o controle e não saias tanto do plano como estavas habituado a sair. Claro que é fixe ir jantar fora e comer francesinhas com batatas fritas. Eu vou fazer isso. Nesta fase, eu tenho 0 episódios de compulsão, 0 vontade de comer doces, não como um bolo, se calhar, há meses. Com o passar do tempo, esse tipo de desejo foi-se esbatendo. E este é um processo pelo qual nós temos que passar, ou devemos passar,
porque o nosso palato, as nossas papilas gustativas também se adaptam ao longo do tempo. E todos aqueles alimentos que nós achamos que são impertríveis na nossa alimentação hoje, com o passar do tempo, e lembre-se sempre daquilo que eu disse há pouco, com o perpetuar de um comportamento de não os comer, eles vão se tornar cada vez menos necessários e cada vez nós vamos desejá-los menos. Desde que seja consciente, ok? Se vocês se privarem demasiado, isto tem todo o risco de fazer ricochete e correr mal. Aquilo que eu queria passar é mesmo isto. Nós não somos todos a mesma pessoa. A maior parte das pessoas, se nós olharmos à nossa volta, não quer perder peso, ou quer, mas não faz nada por isso. A maior parte das pessoas, se nós olharmos à nossa volta, nós temos 60% ou 70% de excesso de peso em Portugal. Cada um de nós tem o seu objetivo a cumprir e deve fazer aquilo que o fizesse sentir melhor acerca disso e da forma mais equilibrada possível. E o mais equilibrado possível não é perder 5 kg por mês, não é, mas ter episódios de compulsão, e depois às vezes o episódio de compulsão não é só um dia, são 5 e voltamos outra vez à estaca zero e com toda a agravante do estado emocional que isso traz atrás. Decisões conscientes, equilíbrio, aceitar que o progresso para este tipo de pessoas não vai ser tão rápido, porque não podemos arriscar e ter um déficit calórico tão grande como as pessoas gostariam, mas é o que é. Mas é aquele exemplo que eu dei há pouco. Mais vale nós termos 3 meses de progresso a 1 kg por mês, e são 3 kg, mas bem feitos, e com equilíbrio, e a modificar comportamentos e a ganhar hábitos novos, do que fazer 3 kg em 2 semanas, e depois fizemos merda e recuperamos 2, e depois fizemos mais uma semana para compensar de Ignite, e depois deu merda outra vez, e nós estamos a perpetuar um ciclo do qual nós queremos sair. Acima de tudo isto, nós não temos qualquer necessidade de refeições livres. Okay? A refeição livre é uma benesse, é uma descarga psicológica que eu acredito que é importante, principalmente tendo em conta a nossa sociedade, a nossa vida social, e muito feita à mesa, e isso é tudo compreensível e deve fazer parte. Mas deve ser a exceção, deve ser em eventos que valham realmente a pena. E sempre com a consciência de que, mesmo aí, temos que manter o controle. E aceitar as consequências das nossas escolhas. Tudo isto se vai resumir a escolhas. É difícil pensar assim, eu já faço isto há muitos anos. Há muitos anos. E tem sido uma aprendizagem constante com as pessoas que acompanho e com aquilo que vou vendo. E para mim resulta muito voltar aos básicos. Por exemplo, um exemplo que eu posso dar muito claro. Nós temos um fraco por chocolate. E então nós entramos num processo de perda de peso e, em vez de comermos chocolate, atafolhamos as coisas em Walden Farms. Ok, tem menos calorias, mas nós estamos a perpetuar o nosso gosto pelo chocolate. Quando der merda, nós vamos atafolhar-nos em chocolate. Em vez de limparmos o nosso corpo desses hábitos, e isto parece um guru daqueles do holísticos, mas não tem a ver com isso. Nós devemos sempre passar por um processo de romper, e romper drasticamente com aquilo que estamos habituados a fazer. Mais uma vez, para pessoas como eu. Ok? Nem toda a gente é assim. E ainda bem. Mas para pessoas como eu, nós temos que romper com aquilo que faríamos. E apesar de ser difícil não ter refeições livres ou não poder ir jantar fora às vezes que eu gostaria, nada paga o bem que eu me sinto e o saber que estou a fazer bem por mim e pelo processo. Não tem a ver com resultados para mim, tem a ver com o estado emocional e tem a ver com a quantidade de vezes que me desequilibro, que agora são praticamente zero. E isto nada paga. Mas temos que aprender a abdicar de algumas coisas, ok? Nós não podemos ter tudo. E este é um dos grandes ensinamentos e é o que é. Nós não podemos ter tudo mesmo. Portanto, maltinha, espero que isto tenha feito sentido foi só abrir um pouco de mim, da minha experiência e da maneira como eu lido com este tipo de coisas eu próprio. Se não tens que passar por isto e se consegues desfrutar de todos os alimentos da tua alimentação, então fantástico, isso é só perfeito. Se não, pensa realmente em removê-los totalmente da tua alimentação e voltar ao básico. Agora não queres comer frango com arroz ao pequeno almoço, não tem problema. Comes aveia com uma fonte de proteína. Aveia com proteína em pó misturado, é fixe. Ao almoço comes uma fonte de proteína como frango ou outra carne qualquer e arroz. Ao jantar é igual. Mas voltar ao básico e aquela regra do ouro para este tipo de pessoas é se nós não conseguimos matar o alimento, colher o alimento ou semear o alimento, nós não devemos comê-lo. Para este tipo de pessoas. E basicamente é isto. Se não consegues matá-lo ou colhê-lo ou semeá-lo, não deves comê-lo. Agora, os alimentos variam de pessoa para pessoa. Para mim estes funcionam. Para outras pessoas são outros diferentes. Mas fica só esta reflexão e
Pá, e diz-me o que é que achas, e se tens questões que eu tenho todo o gosto em responder. Eu não tenho problema nenhum em contar as minhas misérias, porque acho que eu não sou daqueles tipo de pessoa que só tem coisas boas a dizer e que está sempre a dar palmadinhas nas próprias costas e já foi, faço tudo bem. Não faço, faço muita merda. E coisas que eu não recomendo aos outros e faço eu. Portanto, eu não tenho qualquer tipo de problema com isso desde que ajude outras pessoas. E é esse o caso, a ideia é essa. Portanto, se tiveres questões, cá estou eu para responder e pensa sinceramente em remover esse tipo de alimentos mais processados da alimentação e voltar aos básicos porque vai funcionar. E acima de tudo, aceita que o teu progresso não pode ser tão rápido como tu gostarias. Nunca pode. Para ninguém. Mesmo que perca 5 quilos, vão sempre achar que deviam perder 6. Há pessoas que perdem 5 quilos em 14 dias no Ignite e depois fazem, estava à espera de perder mais. Mas estás doido. O que é que se passa contigo? Estas pessoas não podem acelerar muito o processo porque senão dão um trambolhão e tropeçam. E nós temos que estar sempre conscientes disso. E pronto, e temos que aceitar, basicamente. Mas lembrem-se, a vida é sempre feita de escolhas. E temos que escolher não só o caminho, não só o nosso objetivo, porque esse é fácil de escolher, temos de escolher também aquilo que estamos dispostos a abdicar para chegar lá. E pensem sempre que aquilo que vos dá mais prazer a curto prazo não é aquilo que não, nem sempre é, muito, a maior parte das vezes não é aquilo que vos dá mais prazer a longo prazo e não é o melhor para vocês a longo prazo. Isto que nós temos aqui à frente pode nos dar muito prazer, mas ir massacrar aquilo que nós queremos a longo prazo, que é realmente aquilo que nós almejamos mais. E o nosso sucesso a longo prazo faz-se do acumular de boas decisões ao longo do tempo. E se nós formos tropeçando pelo caminho, cada vez o nosso objetivo final vai ficar mais longe, mais longe, mais longe, mais longe. E até podemos lá chegar em termos numéricos, em termos de peso, em termos de centímetros, mas em termos de processo emocional, vai ser muito mais complicado e não vamos atingir aquilo que nós desejamos. Portanto, tchau, obrigado por terem ouvido e até à próxima.